Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 8, e eu vou ler versículo 1 até o 8. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 1 até o 8. Diz assim a palavra de Deus: Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder. E como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Vamos orar novamente? Ó Deus, a Tua palavra está diante de nós, nós lemos e nós suplicamos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ilumine o nosso entendimento. Vivifica, ó Deus, os nossos corações. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A pergunta que muitos fazem nessa pandemia é: se Deus existe, por que a doença continua no mundo? Ou se Deus existe, por que ainda nós temos governantes que se aproveitam de uma crise como essa e ainda roubam o povo? Essa é a pergunta dos ímpios. Outra pergunta também: se Deus existe, por que há guerras no mundo? A resposta para todas essas perguntas está no capítulo 7, no último versículo. E nós sabemos que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A culpa de tudo que está acontecendo não é de Deus. Deus é bom. Deus é justo, Deus é misericordioso. Deus ainda permite que o sol nasça sobre justos e injustos, sobre aqueles que fazem o bem e o mal. A chuva ainda cai, há bênçãos da plantação, os alimentos chegam à nossa mesa, há pessoas que desfrutam nessa vida do bom e do melhor. Há homens hoje que mesmo em meio à pandemia, vivem como reis. Então, isso tudo é bênção da graça comum de Deus, que é dada a todos. Por isso, Deus continua sendo bom. A resposta é: o homem se meteu em muitas astúcias. O problema não está em Deus. O problema está no homem, no seu coração, no seu pecado. É assim que a gente responde essas perguntas. E o capítulo 8 aqui começa a tratar como nós devemos lidar com as autoridades. E esse é um tema muito importante, porque se aproximam eleições municipais e nós precisamos sempre nos lembrar disso para as nossas vidas. Nós já vimos que Eclesiastes é um livro difícil de interpretar se nós considerarmos apenas o texto sem a sua conclusão.
Se nós olharmos para Eclesiastes e fizermos uma leitura superficial, em certos trechos nós vamos desanimar e até achar que Salomão está propondo o fim da vida, que ele está desgostoso da vida, ele não está querendo viver mais. Mas, irmãos, nós encontramos que há propósito nessa vida, com Deus, há propósito nessa vida, que ele diz, debaixo do sol, nesse plano terreno, onde nós podemos ver. Se nós não olharmos apenas para este plano, se a nossa consciência estiver em Jesus, se os nossos pensamentos estiverem em Deus, se nós entendermos que não existe apenas matéria, mas também há um mundo espiritual, mas também há um Deus que governa sobre tudo e sobre todos, nós podemos ainda ser felizes nessa vida e desfrutar das coisas boas desta vida na presença de Deus. Vimos já nesse livro de Eclesiastes que riqueza também não é tudo. Há muitos que têm muito, mas não aproveitam, não conseguem aproveitar. Nós vimos também que nem sempre a adversidade é uma coisa ruim. Quando nós passamos por problemas, por uma adversidade, Deus trabalha na nossa vida. Deus vai trabalhando com o seu martelo, e esse martelo se chama aflição. E quanto mais ele bate e quebra, mais ele nos molda segundo o seu poder, segundo a sua vontade. Por isso, a adversidade para nós é uma coisa boa. E agora nós veremos como devemos lidar, com esses problemas do mundo, referindo à autoridade. Acompanhe aí na sua Bíblia, não feche a sua Bíblia. Eu sempre digo, traga um caderno, anote, verifique o texto, porque mais tarde, um dia, você vai precisar. Diz assim o versículo 1. Quem é como sábio? Estou lendo agora na nova versão internacional. Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Salomão continua a investigar os problemas debaixo do sol. Nós já falamos que Salomão aqui é como um pesquisador, um cientista. Em várias áreas da vida ele já tratou aqui. Ele já falou sobre os animais, sobre o cuidado com os animais, sobre a visão que nós devemos ter sobre essa criação, sobre o problema do mal no mundo. E agora ele fala como nós devemos nos comportar diante das autoridades. Nós devemos ser capazes de influenciar os outros, e inclusive as nossas autoridades, com sabedoria. Assim como é sábio admitir dúvida, como nós vimos no texto anterior, o sábio sempre sabe que ele não sabe de tudo. É também sábio entender que nem tudo é preto no branco. Algumas áreas cinza que precisam ser respondidas de forma maleável. Não para o pecado, não estou dizendo isso, não é negociar com o pecado. Mas há momentos que a sabedoria vai nos mostrar o melhor caminho. Na época do seminário, tive uma experiência parecida. O seminário é o local onde o seminarista é mais testado, principalmente na área financeira. Eu fui para o seminário sem ter condições de pagar o seminário. E alguns irmãos da igreja se levantaram, se reuniram e falaram assim: nós vamos te ajudar todos os meses. E era uma administração difícil, porque um depositava dia 5, outro dia 15, outro dia 20, outro dia 25. Eu tinha que juntar tudo, essas ajudas, e pagar o seminário todos os meses. E também tinha livraria. Então chegava a renovação da matrícula, eu tinha que estar com tudo isso quitado. Graças a Deus, eu sempre conseguia pagar, mesmo que fosse no último minuto.
Só que eles não liberavam a sua presença na lista de chamada se não tivesse tudo quitado. Mas eu consegui. No último dia, antes do reinício das aulas, consegui quitar tudo para começar um novo semestre. Mas o meu nome, porque foi em cima da hora, não saiu na chamada. Quando eu cheguei para a sala de aula, estava lá um professor inflexível. Eu não podia perder aquela aula de jeito nenhum, porque aquela aula era necessária, era uma das matérias mais importantes, e era daqueles professores que, se você perde a aula, não adianta você ler, porque o que ele falou na aula é que vai cair na prova, né? Então, você ficava com medo de perder uma aula daquele professor especificamente. E aí ele viu que o meu nome não estava na lista, e falou assim, ó, pode se retirar. Seu nome não está na lista, você não pode assistir a aula. Aí na hora eu fui lá no diretor, falei, reverendo, olha, tá difícil, né? Porque eu não posso ficar sem, o senhor sabe da situação? Não. Espera aí. Me levou lá dentro da sala de aula e falou assim, o Ítalo está matriculado. Aí todo mundo ficou olhando, né? Eu sentei, mas o diretor foi maleável, ele entendeu a situação, né? Então, em determinadas situações, nós precisamos usar de sabedoria, e assim nós influenciamos o rei, até o rei. O oficial diante do rei precisa se comportar assim, entender qual é a situação e responder com sabedoria. Nós precisamos admitir a nossa incapacidade e também ajustar a nossa forma de lidar com situações adversas. Quer um exemplo? Outro exemplo? Jesus, naquele episódio onde trazem para ele a mulher adúltera e falam assim, olha só, ela foi pega no flagra, né? Em flagrante adultério. E aí, Jesus? E agora? E o texto diz que Jesus estava escrevendo ou desenhando. O que ele estava fazendo, né? Na terra. Então, eu não digo o que ele estava fazendo porque eu não me lembro. Eu digo porque o texto não registra, né? Então a gente não sabe o que ele está fazendo. Mas ele estava ali, ou escrevendo ou desenhando alguma coisa, provavelmente escrevendo. E então falam, o que nós vamos fazer com essa mulher? Aquilo ali era uma arapuca, porque se Jesus dissesse assim, apedreja, então os judeus iriam condená-lo. Quem é ele? Né? Que autoridade ele tem para querer apedrejar alguém? Sem o sinédrio, sem algum rabino que dá uma autorização? Se ele dissesse que não era para apedrejar, ele seria considerado como transgressor da lei, porque estava na lei que aquele que fosse, uma mulher que fosse pega em adultério seria apedrejada. E aí? O que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que ele continuou. Ele continuou escrevendo ou desenhando, mas as pedras não atingiram aquela mulher. Jesus criou um novo caminho. Então, a sabedoria, irmãos, consiste em nós fazermos a vontade de Deus. E, se possível, nós influenciamos as pessoas. Isso você tem que se perguntar. Você é uma pessoa que influencia os outros ou você é influenciado por eles? Pense o seguinte, você está na sua família. Aí surge um assunto e você vê que o assunto claramente fere a palavra de Deus, na opinião de um membro ali da família. O que você tem que fazer? Como um servo de Deus, você fala assim, olha, mas não é bem assim, porque a Bíblia diz isso, isso e isso, né? Assim que eu entendo, você está influenciando, você está entre amigos, e eis que surge uma oportunidade de fazer algo errado, de entrar num pecado. Se você influenciar, você vai dizer assim, não vamos entrar nessa.
Isso aí é furada. Se vocês forem por ali, eu não vou. Você influencia ou você é influenciado? Olha o versículo 2, o que nos diz? Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. É interessante que o apóstolo Paulo deve ter lido Eclesiastes, né? Porque olha só o que ele diz lá em Romanos 13, versículo 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Nós aprendemos também o princípio da autoridade no 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Então, tanto o texto do Antigo Testamento, como nos 10 mandamentos, como no texto do Novo Testamento, nós temos base para afirmar isso. Toda autoridade procede de Deus, sendo boa ou sendo ruim. Um bom presidente ou um mau presidente. Deus é o cabeça de toda autoridade. E Ele institui autoridades para governarem, seja no Estado, seja na igreja, na família. Então, se há um rei, se há um presidente, se há um prefeito, se há um pastor, se há um pai, independente de quem seja, sendo crente ou descrente, este precisa ser honrado. Até sendo descrente, precisa também ser honrado. Se a ordem da autoridade não for contra a palavra de Deus, deve ser obedecida. Vocês querem ver uma coisa? Uma das piores coisas que eu acho nessa pandemia, eu detesto, é isso aqui. Detesto. Se eu pudesse, eu queimava todas. Mas não posso, né? Porque a ordem é usar máscara. Quando eu estou pregando, está todo mundo de máscara. Então, assim, tem como eu falar. Mas se eu entro num estabelecimento, eu ponho a máscara. É uso obrigatório. Se eu ando ali, preciso usar, coloco a máscara. Se alguém fala ali, tem que usar, coloca a máscara. Eu não concordo. Eu acho que não vale nada. Mas é ordem. E nós estamos acatando a ordem da autoridade quando nós usamos a máscara. Então, essa é a questão. Mesmo que essa não é uma ordem que claramente fere a palavra de Deus, mas é uma ordem dada pela autoridade. Querem um outro exemplo? Perguntaram para a irmã Simone Quaresma. Se você nunca ouviu a Simone Quaresma, você que é mulher, procure por Simone Quaresma. Ela tem trabalhado sobre o que é ser uma mulher segundo a Bíblia, ensinado mulheres pelo Brasil inteiro, né? Ela é esposa de um pastor presbiteriano, tem livros excelentes sobre o papel da mulher, criação de filhos. E aí uma jovem perguntou para ela assim, eu queria namorar um rapaz, mas o meu pai não deixa. É um rapaz crente, sim, ele vai na igreja, frequente, é piedoso, isso, mas o meu pai não deixa. Eu já tenho 18 anos, então, né, o que você acha? Porque eu posso, a palavra de Deus diz, se tiver alguma coisa contra a palavra, eu posso desobedecer. Sabe o que ela falou? Sabe o que ela respondeu? Honra teu pai e tua mãe. O honra teu pai e tua mãe não é honra teu pai e tua mãe até os 18 anos. O honra teu pai e tua mãe é até o final da vida. Então, se o seu pai falar para você, você não vai namorar, você não vai namorar. Aí ela ficou assim,
né? Ela achou que a causa dela seria ouvida, né? Mas se Deus quiser que você namore, Deus vai inclinar o coração do seu pai a permitir que você namore. Então ore mais, converse mais, né? E no tempo certo, você vai ter o que você quer, se Deus quiser, e seu pai deixar, né? Então é isso. E ela, então, entendeu. Exatamente isso. Nós devemos honrar, respeitar as autoridades. Uma autoridade precisa ser obedecida, e essa é a característica da lealdade. Resistir à autoridade no uso correto das suas funções, nós já até falamos sobre isso. Resistir a uma autoridade no uso correto das suas funções não é resistir a homens, mas é a Deus. Então, se a autoridade está certa, se o que ela está dizendo não fere claramente a palavra de Deus, ela deve ser obedecida. Jesus mostra isso na sua vida. Diante dos guardas que vieram para prendê-lo, o que Jesus não poderia ter feito? Uma palma, todos seriam eliminados. Um pensamento, acabou tudo. Jesus é Deus. Mas sabe o que Jesus fez? Ele se entregou. E ali começou as suas piores horas, as piores horas da sua vida, diante de Pilatos. Jesus jamais desrespeitou uma autoridade. Diante de Pilatos, interrogando: quem é você? Me fala quem é você, porque eu não vejo culpa em você. E Jesus, em nenhum local, desrespeitou a autoridade. Diante da ordem do seu pai, obedeceu. Nós aprendemos na palavra de Deus que nós devemos honrar as autoridades. E será que nós temos feito isso? Será que nós temos orado por eles? Chega a época de eleições e os crentes se transformam. A vontade que a gente tem, às vezes, é de excluir todas as redes sociais, né? Porque, de alguma forma, a gente fica sabendo do que acontece. Mas é muita gente falando assim: fulano é ladrão, é um delinquente, é um não sei o quê. Ó, o fulano, cuidado, hein? Cuidado. Quando você publica isso, é como se você tivesse escrito um jornal de grande circulação distribuído na cidade inteira. A internet, irmãos, vai longe. Antigamente, não tinha internet, você andava pela rua e tinha alguém falando sobre política ali, um com o outro. Mas hoje em dia, o que você fala influencia. E como você vai influenciar positivamente uma autoridade se ao invés de orar por ele, você o xinga? Isso não pode acontecer. Nós somos crentes. Toda autoridade foi constituída por Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus. Precisamos aprender a obedecer a Deus pelas autoridades. Olha só o versículo 3. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Aqui ele fala como se um oficial estivesse diante do rei e pudesse conversar com ele. Esse oficial não deveria ter aquela mentalidade do tudo ou nada. Ou ele faz desse jeito, eu aceito, ou então eu me despeço. Porque é o que nós falamos, nós precisamos ter sabedoria para lidar com as situações. As decisões equivocadas do rei pesarão sobre o próprio rei. É o nosso dever orar pelas autoridades, e assim como as escolhas do rei serão cobradas, as nossas também.
Por isso que nós precisamos aprender a votar. Em quem votar? Não é porque a pessoa diz que é crente que você vai votar nela. É claro, você precisa analisar no todo, nas suas propostas, na sua visão. Não existe político perfeito e nem vai existir. Mas nós precisamos entender que há o papel, a nossa responsabilidade, quando nós votamos, quando nós escolhemos. Como é que eu escolho? Né? Tem que ser de direita, de esquerda. O cristão é teorreferente. É o que a palavra de Deus nos diz. Então você coloca a palavra de Deus como prisma. Você coloca a palavra de Deus como a referência. E as propostas dos candidatos você analisa ali. E assim você vota de acordo com o que a palavra diz. Então, se há alguém candidato a qualquer coisa, que você vê que claramente a agenda dele é contra a igreja, a agenda dele é a favor do aborto, a agenda dele é a favor de movimentos contra a proteção da família, porque é isso também, né? Você não houve o desarmamento, você não pode ter armas, né? Você não pode se proteger, e muitos ficam pensando sobre isso. Não, mas deveria ter, não deveria ter. Mas há pessoas que, justamente por conta disso, aproveitam para ter mais controle, mais domínio sobre o povo. Aconteceu lá em Minas Gerais, entrou um bandido, uma caminhonete, um sítio, rendeu a família, pai, mãe, criança pequena, levou tudo que estava dentro da casa, tudo de valor, dentro da caminhonete e partiu. O bandido entrou ali sabendo que não tinha proteção nenhuma naquela casa. Estava só o homem, a mulher e os seus filhos. E ele com uma arma na mão. E eis que o cidadão não tem o direito de se proteger. Isso é covardia. Isso é covardia. Nós precisamos olhar para essas coisas e ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos matar em legítima defesa. Não estou inventando isso aqui, não. É a palavra de Deus que nos diz. O Estado tem o poder, nós vamos ler aqui. O Estado também tem o poder de executar o seu juízo sobre aqueles que praticam o mal. O cristão precisa saber dessas coisas. E na hora de votar, de escolher o candidato, ele precisa olhar para tudo isso e ver qual realmente está em favor da família, que os seus ideais não são claramente contrários à palavra, e assim escolher. Olha o versículo 4. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Um rei deveria governar em favor do povo, não dele mesmo. Por isso que a autoridade sempre é delegada, mesmo que ele diga que na terra a autoridade é suprema, essa não é uma autoridade dada a uma pessoa para que ela faça o que ela bem entenda. Essa é uma autoridade delegada. Ela só pode fazer aquilo que agrade ao Rei dos Reis. É claro que muitos não fazem isso. Olha o versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, mais uma vez, nós voltamos a Romanos, capítulo 13, e lemos o versículo 3 e 4, que diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal.
Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade